Jesus, de fato, expressa e comprova o amor de Deus pelo mundo. Mas isto não significa que Deus aceite que o mundo continue como estava. Na verdade, a morte de Jesus transforma o mundo de dentro para fora. Ou dizendo isso de outra maneira, a morte de Jesus parte de transformar o homem para, enfim, alcançar o ambiente. A Bíblia ensina que o mundo também aguarda a redenção. Em Romanos 8, 19 a 22, Paulo diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Os programas governamentais, morais e ecológicos pretendem mudar primeiro a natureza que cerca o homem. E sabe por quê? Obviamente porque não podem mudar a natureza humana. Nenhum programa governamental, nenhum programa educacional, nenhum programa moral, nenhum programa filosófico e muito menos a ecologia pode mudar o coração do homem. Pelo contrário, faz com que o homem confie naquilo que ele é capaz de fazer, se esquecendo de depender cada vez mais de Deus. Assim, Deus resolve criar um novo homem. A transformação que Deus planeja e executa tem como primeiro passo a criação de um novo homem. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, é dito o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, veja bem, se alguém está em Cristo, quem não está em Cristo não passa por esse processo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esta nova criatura tem uma nova característica, ela tem um novo princípio de vida. João, no seu capítulo 3, verso 6, diz que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então essa nova criatura tem um novo princípio de vida, um princípio agora do Espírito. Agora ele é um estranho no mundo dos homens. Pode parecer esquisito dizer uma coisa dessa, mas é o que o apóstolo João nos diz na sua primeira carta, capítulo 3, verso 1. Ele chama os crentes a refletirem da seguinte maneira: vede, olha, presta atenção, veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Mas daí vem uma outra notícia. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Já que não somos mais deste mundo, o que fazer? Já que os cristãos não são mais deste mundo, como eles devem viver aqui, agora? Deus sabia que os seus filhos se tornariam estranhos neste mundo. Eles se tornariam estranhos por não terem morada permanente aqui. Eles se tornariam estranhos por pertencerem a um outro reino, como Jesus diz em João 15, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Entretanto, não sendo deste mundo, os cristãos precisam continuar neste mundo. Jesus diz isso em João 17, 15 e 16. Orando ao Pai, pedindo a Deus para abençoar os que Ele escolheu, Ele diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. E os cristãos precisam continuar aqui, não por um teste, não por uma prova, porque Jesus já fez tudo por eles, mas porque eles têm uma missão. Veja, por exemplo, Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, comparando com Marcos 16,15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, a missão dos cristãos é espraiar a luz de Cristo, a luz da palavra entre todos os homens. Como a percepção de Deus, entretanto, não muda,
A percepção de Deus em relação ao homem desde o Gênesis é que não é bom que ele esteja só. Obviamente, em Gênesis, o Senhor estava falando de providenciar uma companheira, uma mulher para o homem, mas ainda assim a percepção é a mesma. Não é bom que o homem esteja só. Então, para que os seus filhos não se sentissem sozinhos, Deus cria um novo povo. Está, por exemplo, registrado nas palavras de Paulo a Tito, no capítulo 2, verso 14, falando que Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É óbvio que a salvação é individual, mas a salvação é para que tomemos parte neste povo zeloso de boas obras, o povo de Cristo. Uma nação que é chamada por Pedro, no capítulo 2, verso 9 da sua primeira carta, de uma nação santa, uma nação separada por Deus. Veja só o que Pedro diz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus com uma missão, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E este novo povo forma então uma nova sociedade. Esse povo está espalhado entre as nações, como expressa claramente a ordem de Jesus aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Este texto, este verso, ide por todo o mundo, também pode ser satisfatoriamente traduzido como indo por todo mundo, ou seja, enquanto vocês estiverem indo por todos os lugares, em qualquer lugar, mostre que o plano de Deus é a salvação através de Jesus Cristo. Isso mostra que o plano de Deus é que seus filhos alcancem outros filhos que estão espalhados entre as nações, como diz Apocalipse 7:9. João, tendo uma visão dos últimos dias, ele diz o seguinte: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Estas pessoas de todas as nações foram alcançadas pelos cristãos enquanto eles iam anunciando o Evangelho Salvador do Senhor Jesus Cristo. Espalhados entre as nações, entretanto, e não podendo formar uma nação como nós conhecemos, com território definido, com um governo próprio, uma espécie de Crentópolis, de Jesuslândia, Deus ordena que seus filhos se reúnam em embaixadas. Onde está isso? Hebreus, capítulo 10, verso 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Estas embaixadas fazem parte de um novo ministério, um ministério que não existe em nenhuma nação do mundo, o ministério da reconciliação com Deus. Tomamos conhecimento da existência desse ministério através das palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, por exemplo. 2 Coríntios 5, 18 a 20, Paulo diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E aqui vem a exortação. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo diz que fomos feitos embaixadores para, em nome de Cristo, rogar que os homens se reconciliem com Deus. Eis aí o ministério da reconciliação. A estas embaixadas nas quais o povo de Deus se reúne, a Escritura chama de igreja. É o que Paulo diz em Colossenses 4,16, falando sobre as leis do Senhor, as leis deste reino que seriam distribuídas entre os seus servos, entre os membros deste novo reino. Paulo diz: e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Nestas embaixadas ou na igreja, as leis do Senhor podem ser lidas e obedecidas por todos os seus filhos. Como se dá o relacionamento desses que agora formam este novo povo? São membros desta nova sociedade. Não é como um clube. Não. Num clube as pessoas se associam e se afastam quanto bem entendem. Não, não é como um clube. Nesta nova sociedade, o relacionamento entre os membros é de família.
Por exemplo, Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 20, todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. São irmãos. Irmãos formam família. Todos são irmãos. É claro que, embora alguns tentem e deixem de considerar-se irmãos e até se maltratem, ninguém deixa de ser, na verdade, irmão. Se nasceu de novo, se de fato nasceu da água e do Espírito, se foi feito crente no Senhor Jesus, não deixa de ser. Ao nascer de novo, ao nascer pelo Espírito, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos irmãos dos que também nasceram do Espírito e que também eles são filhos de Deus. É o que João diz, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, a todos quantos receberam a Jesus Cristo, o Senhor Deus lhes deu o poder de serem feitos seus filhos, mas somente aos que creram no seu nome. Nós sabemos que Deus não muda. E aqueles a quem Deus torna seus filhos jamais deixarão de ser seus filhos. Mesmo que por circunstâncias da vida alguns desejem deixar de sê-lo e ajam às vezes como se não fossem, mas não deixam de ser. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 13, Paulo diz que se nós somos infiéis, ele permanece fiel. E sabe por quê? Porque Deus, de maneira alguma, pode negar-se a si mesmo. Quando alguém se torna filho de Deus, quando alguém se torna membro desta nova família, da família de Deus, precisamos entender que o novo membro vai ser agora alimentado como uma criança, primeiro com leite. Pedro nos ensina isso, capítulo 2 de sua primeira carta. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Depois de um tempo, à medida em que vai crescendo, a pessoa vai recebendo alimento mais consistente, até que, alcançando a maturidade, possa alimentar-se com alimento sólido. O escritor aos Hebreus toca neste assunto no capítulo 5, verso 14, dizendo que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Este alimento não pode ser conseguido em nenhum supermercado. Esse alimento não pode ser conseguido em nenhuma feira. Esse alimento só pode ser conseguido em um lugar: nas embaixadas, no lugar onde o povo de Deus se reúne, na Igreja de Deus.